Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um episódio do nosso PIBcast. Eu sou Raquel, a host de vocês, e hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. E a gente conseguiu uma conexão muito interessante com a Bíblia. A gente vai falar aí um pouco, da previdência, da providência, do cuidado que a gente encontra tanto na lei, no previdenciário, quanto na lei, naquilo que a gente diz de texto bíblico, de estrutura teológica. E para essa nossa conversa, nós estamos aqui com Marcelo Santos. Marcelo é servidor da Justiça Federal, trabalha na área e tem muito para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo, no nosso podcast. Obrigado, Raquel. Marcelo, a gente está aqui conversando de uma área que a gente logo pensa assim, previdenciário, aposentadoria. Está na hora de me aposentar. Como eu faço para me aposentar? Eu acredito que essa é a dúvida de muita gente, né? Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho aí, da sua atuação na Justiça Federal, a vara que você está trabalhando, qual é o foco. E a partir daí a gente vai então começar uma conversa aqui, saindo da Bíblia e entrando no previdenciário. Bom, eu sou analista judiciário, né? Eu sou servidor público federal há 31 anos. Eu sou analista judiciário aqui na 2ª Vara Federal de Cachoeira. A Justiça Federal de Cachoeira ela foi instalada aqui em 1999, em junho. Eu sou um servidor que estou aqui desde o primeiro dia de funcionamento a gente chama subseção judiciária de Cachoeiro, né? Na época era vara única, hoje são 3 varas. A subseção de Cachoeiro, ela inicialmente, ela pegava todo o sul do estado, né? Ela abrangia 30 municípios do sul do estado, depois houve uma alteração, são 26 municípios atualmente. Hoje são 3 varas, né? Porque a demanda realmente é bem alta e especificamente a demanda de leads, né? De processos de natureza previdenciária tem aumentado muito com o passar dos anos, né? Quando a vara abriu lá em 99, tinha mais processos de execução fiscal. Hoje é disparado processos previdenciários, né? Envolvendo INSS. São 3 varas, para você ter ideia. De tempo em tempo, o tribunal ele reajusta a competência material dessas varas para poder equalizar o trabalho e melhor atender, né? Porque a partir do momento que fica equalizado entre cada vara, quem está precisando, seja qual for, né, o processo, vai ter uma prestação jurisdicional mais pronta, né? Mais justa. Então, hoje, para você ter ideia, das 3 varas, 2 têm competência só para assunto previdenciário. Olha. E olha que matéria criminal e matéria de execução fiscal, que já foi de competência aqui de Cachoeiro, não é mais, é só na capital, em Vitória. Então, assim, houve uma redução da competência material, houve uma redução da competência territorial de 30 para 26 municípios, e das 3 varas, 2 só para tratar de assunto previdenciário, e cada vara recebe algo aproximadamente 400 processos novos por mês, cada vara. É bom a gente te ouvir, porque a gente vai entendendo, que às vezes o cliente chega para a gente e fala assim: ah, mas doutora, está demorando o meu processo, mas é a grande questão do judiciário, né, Marcelo, de uma forma geral. A demanda é grande demais, É, para... de uma forma geral, eu me coloco às vezes no lugar do advogado, porque assim, tem a questão, tem N fatores, né? A legislação e tal, mas assim, o que às vezes o público, né, o cliente do advogado, né, não entende porque não sabe, é como que a demanda é muito grande no judiciário. Eu não estou querendo aqui, de modo algum, dizer que o judiciário não tem seus problemas, que a administração pública, no caso do INSS, não tenha. Não tem assim como eu apontar 2 ou 5 fatores só. Sim. Mas assim, a quantidade realmente de processos em trâmite, e no caso que a gente está falando aqui, é absurda. É absurdo, é alto. E aí, quando a gente vai fazendo um apanhado, e essa busca aí no texto bíblico, a gente vê que a questão da previdência não é de agora, a questão previdenciária ela já vem de um tempo, né? E aí eu trago aqui um texto
que a gente tira lá de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo de 3 a 8. Eu vou estar lendo aqui para vocês, para a gente iniciar essa nossa conversa aí no previdenciário, né? E lá fala o seguinte: honre as viúvas no que tem, que não tem ninguém para cuidar. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, para que a própria casa e a própria recompensa dos seus pais seja aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você vê que aqui o texto já fala muito da questão de viúvas, de necessitados, e aí a gente passa para a questão da pensão, né? O pensionista, o que é o aposentado, o que é o pensionista. Eu queria que você falasse um pouquinho, que o pessoal que está nos ouvindo às vezes não consegue fazer essa diferença, né? Existe uma confusão, muito quando a gente fala assim, direito previdenciário, Uhum. direito da seguridade social, né? E porque a seguridade social, ela na verdade, ela compreende, né, a saúde, a previdência e a assistência, né? E aí existe assim, como é mais comum a gente fazer a confusão da previdência com a seguridade, mas sempre sabendo que é um dos três braços, né, Certo. da seguridade. Então, quando a gente vê, por exemplo, esse versículo citado, Uhum. está falando em viúva, a Isso. gente logo faz um link, né, Uhum. com a pensão por morte. Tem outras passagens, eu acredito que você vai ler, que tratam do cuidado com os órfãos. Tem a Isso. pensão por morte. Também a gente vê outros versículos, né, que falam da questão de cuidar dos órfãos, Sim. dos idosos, né? Então, assim, a gente logo pensa que existia já a providência divina, né, Uhum. pensando nisso aí. Porque, assim, para a gente, que é da área, né, a gente pensa na Constituição, é uma coisa de 30 e poucos anos, Sim. embora o direito previdenciário aqui no Brasil, a gente fala aí, para quem é da área sabe da lei, né, como a lei Eloy Chaves, uma lei de 1923, né, de 100 anos atrás, embora a Constituição anterior já fizesse uma breve abordagem sobre o assunto, mas a coisa começou bem lá atrás, né? Você vê que a escritura já Ela já já tratava tratava disso, esse cuidado que a gente disso. pudesse ter, né, e aí a gente parte para um cuidado que a gente tem hoje dentro do direito, e quando a gente retoma aqui para a Bíblia, a gente vê que tem também esse cuidado espiritual, esse dever espiritual. Mas quando a gente pensa no direito previdenciário, eu não sei se eu estou errado, Marcela, aí você me corrige, porque não é minha praia jurídica, mas o que eu percebo é que é um direito que carrega muito cuidado com o outro, né? O não deixar desamparado, no sentido de que eu chego numa determinada idade que eu não vou dar conta mais de trabalhar como na juventude, e aí eu preciso de uma aposentadoria, né? Seja na situação que eu me encontro como órfão, como viúva, às vezes até por uma questão de uma necessidade física mesmo, e aí a gente tem também, né, tem a questão do LOAS, Isso. né. O que eu percebo, assim, pelo menos que eu consigo me lembrar, eu já tive eu me sinto abençoado por já ter conseguido ler a Bíblia algumas vezes toda, e eu consigo me lembrar mais dessa questão do cuidado por órfãos e viúvas. Mas, por exemplo, quando a gente pensa lá na questão do sétimo dia, de descanso, Isso. quando a gente pensa lá no Pentateuco ainda, eu não vou me recordar de cabeça o versículo, quando fala a questão do descanso dos campos, onde havia lavoura, né? Isso. Então, isso aí, ainda que de forma velada, né, tá tratando de previdência, porque é o descanso, é a nossa aposentadoria, nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer, né? Então, assim, penso eu que Deus cuida de tudo, né? E a humanidade tem o seu passo a passo, né? E a gente vê um sistema, às vezes, que os beneficiários têm muito a reclamar? Sim. Mas, assim, se a gente olhar para trás, num período curto, considerando, né, a história da humanidade,
a gente tem evoluído também, né? Tem que ter um olhar otimista sobre a coisa, né? Sobre o assunto. Claro, claro. Eu acho isso muito interessante. Até aqui nas minhas anotações, né, vem falando, né, sobre Deuteronômio 24, 19 a 22, que vai falar da questão das colheitas, né, de deixar, né, um pouco daquilo que você colhe ficava nos campos para aquele sujeito que não tinha, para aquele necessitado, né. Então, a gente vê muito esse papel dentro do direito previdenciário, né. Sem dúvida. Essa possibilidade de você não deixar o sujeito desamparado. E aí eu queria, assim, saber de você na sua caminhada ali na vara da Justiça Federal, né, o que que você observa quando a gente pensa assim, o sujeito vai entrar num processo aí para conseguir os seus benefícios. Você percebe que as pessoas elas vão porque realmente têm necessidade ou ainda existe aquela ideia assim: "Poxa, eu vou ver se eu consigo, assim, enganar o sistema, burlar o sistema e ver se eu consigo falar que eu precisaria me aposentar sim". Como é que é essa questão dentro da justiça? A gente percebe de tudo, né? O olhar, eu tenho assim, eu sempre comento com as pessoas que eu convivo, que eu sou muito abençoado pelo grupo que eu trabalho. As pessoas que eu trabalho ali, eh, não só a subseção toda, mas assim, a segunda vara ali, né, que é aquele núcleo mais próximo, eu vejo pessoas ali com o coração assim, uma vontade muito boa de atender. Então, quando tem uma pessoa do outro lado do balcão, ou do outro lado, que a gente também atende pelo WhatsApp, também atende por telefone, né? A nossa presunção sempre é boa, né? Que a gente tenta fazer o melhor, mas a gente sabe que infelizmente, né, em audiências, às vezes a gente percebe que Aham. tem certas coisas que a gente não gosta de ver, Assim, né? por exemplo, um benefício quando é negado, aí acontece, assim, de você perceber às vezes que foi injusto ou não, realmente existe todo um aparato, assim, na questão técnica da lei, que aquele sujeito que não conseguiu o benefício é que realmente ele estava fora daquele escopo. Ou acontece: "Ah, nossa, que injustiça, fulano". Eu não consigo, assim, talvez seja até uma ingenuidade minha, mas eu acho que a gente tenta fazer, assim, o melhor possível e é lógico, né, que somos falhos e tem, né, as vias recursais para ir para a turma recursal, para o tribunal, mas eu sinto, assim, um um nível bem, assim, alto de acerto, assim, no atendimento. Tanto que a recorribilidade do INSS, ela ela é, assim, se a gente olhar a fazenda pública, né, que é uma recorribilidade bem alta, a gente vê muitos casos nossos lá de não ter recurso, na verdade a maior parte dos casos, não ter recurso pelo INSS. Eu não vou saber te dar um percentual, Sim. mas eu, assim, eu corro o risco de dizer que mais da metade das sentenças de procedência, ou seja, contra o INSS, de não ter recurso, muitos casos de acordo do INSS, porque fica, de repente, no decorrer da ação, né, a instrução probatória, a audiência, fica comprovado, o próprio procurador propõe um acordo, isso assim, Ah, então acontece, essa questão de acontece, acordo acontece. dentro da Agora, é lógico que existem as falhas do sistema e tal, e infelizmente, mas acho que isso aí é residual, sim, pelo menos, desculpe se eu estou sendo ingênuo, mas é o que eu sinto. assim, eu acho que cabe também um pouco do princípio da solidariedade, né, que a gente vê na Constituição, mas, eu acho que ele chega ali no previdenciário também, né, o que que você O que que percebe? acontece? A Constituição, né, chamada de Constituição Cidadã, né, de 1988, ela foi uma Constituição, assim, se comparada às outras constituições, né, brasileiras, uma Constituição bem extensa no seu texto e com muitas garantias para o cidadão, né? Quando o centro da Constituição é o quê? Lá no artigo 3º, a dignidade da pessoa humana, né? Um dos artigos mais importantes, talvez o mais popular seja o artigo 5º, mas um dos artigos mais conhecidos da Constituição é o artigo 6º, que é dos direitos sociais, né? E ali fala de previdência social, de direito à saúde, de proteção à maternidade, à infância, ao desempregado, né? A nossa Constituição ela destina um capítulo inteiro para a ordem social, né? Dentro do capítulo da ordem social tem
desculpa, um título inteiro da ordem social. Aí dentro desse título tem um capítulo que é da Seguridade Social, por suas 3 seções, né, como eu já disse, saúde, previdência e assistência, né? E aí vem uma outra confusão de nomenclatura, né? Igual eu disse que há muita confusão, né? Previdência com Seguridade. Isso. Lá também a gente se depara com muitas ações de benefícios assistenciais, que é o popularmente conhecido como LOAS, que são para as pessoas que não contribuem para o sistema previdenciário, né? E que pelo fator idade, 65 anos, e não é 60, estatura idoso é 65, e ou por um critério de deficiência, independente da idade, pode ser deficiência uma criança, como um adulto, um idoso, e é um benefício assistencial, certo? Não é um benefício previdenciário, mas ele é administrado, gerido também pelo INSS, né? E as ações também correm lá, na nossa vara lá, né? Quando eu digo a nossa vara, é a segunda vara. A terceira vara também é de matéria. Também. Também. Distribui meio a meio. Entendi. Meio a meio a distribuição de Justamente para processo. poder ter aquele equilíbrio ali na hora da demanda das ações, né? O sistema processual, né, que é informatizado, automatizado, ele já cuida de criar um equilíbrio na distribuição. E tudo que não é previdenciário vai para a primeira vara, que a gente chama da vara cível remanescente, né? Que são todos os outros assuntos, menos criminal. E execução fiscal, que é em Vitória. Aqui, então, em Cachoeira, a gente não trabalha com essas áreas, educação fiscal e criminal. Já tem uns anos parou. que centralizou em Vitória. Na verdade, as varas federais do norte, que é Linhares, Colatina e São Mateus, cada cidade dessa tem uma vara. Também a competência de execução fiscal e criminal ficou centralizada em Vitória, porque o Tribunal Regional Federal da segunda região, explicando, né? Sim. A segunda região é o quê? É o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A Justiça Federal, para quem não sabe, ela não tem um tribunal por estado, né? São 6 regiões no Brasil. E a segunda região são só esses 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí o tribunal, percebendo esse aumento na demanda previdenciária, fez essa redistribuição para melhor atender. Entendi. E assim, quais os desafios que você percebe enquanto servidor, enquanto cristão, de estar, né, numa área do direito que ela vai ser sempre voltada, né, para a questão assim da assistência, da solidariedade, porque a sensação que a gente tem, pelo menos que eu tenho, é que o direito previdenciário não é um direito frio, como o direito civil, por exemplo. Tá devendo, tem que executar e acabou. Tem que pegar um bem seu, tem que pegar e ponto final. E eu tenho aquela sensação que dentro do direito previdenciário está para além, né? E aí como que você consegue gerir tudo isso? Quais os desafios que você percebe ali dentro de uma concepção cristã? Raquel, eu não tenho procuração para falar pelos meus colegas servidores, pelo juiz, mas a sensação que eu tenho é que eles falariam a mesma coisa que eu. Até porque a gente conversa sobre isso. E a gente, às vezes, na hora do cafezinho, e às vezes até na happy hour, a gente está falando de trabalho, né? Normal. Então, o que acontece? Eu acho que são 2 grandes desafios. O primeiro é a alta demanda, como eu já disse, né? A gente, às vezes, escuta reclamação ou do advogado ou da parte que está demorando, mas, assim, o número de processos que entra por dia é avassalador, né? E pensar que um processo, né, é uma sucessão de passos e que tem que respeitar prazos para ambas as partes e tal. Então, assim, o processo por si só já é algo que tem um determinado prazo e não é tão curto, né? Embora a nossa vara, a segunda vara federal, né, nós temos 20 varas federais no estado do Espírito Santo. A segunda vara federal é a que tem a menor idade média de processo. É a vara que eu trabalho, do nosso estado. Falo isso até com uma certa vaidade. Mas, então, assim, o número de processos é um grande desafio. É uma coisa que a gente todo dia está procurando fazer melhor, e fica com a sensação assim, poxa, não tem refresco. Mas a outra sensação ruim é que, assim, a gente tem processos lá que são pedidos de revisão. A pessoa está aposentada, está com a pensão, está pedindo uma revisão. Então, quer dizer, já está recebendo algo, não está totalmente desamparado.
mas nós temos muitos processos que, é verdade, às vezes a pessoa está pedindo lá uma concessão de aposentadoria, mas está nativa, está trabalhando, está tudo bem. Mas tem muitos casos, infelizmente, que a pessoa às vezes está com uma invalidez mesmo, não está podendo trabalhar, e ela passou pela perícia lá no INSS e teve o benefício dela indeferida, e aí tá, às vezes, o recurso que ela tem para viver o dia a dia, né? Porque acredito eu que a grande maioria dos brasileiros vive com o do mês, né? Às vezes não tem uma reserva, não tem um recurso, às vezes não tem quem divida as contas da casa, né? Cada um. Então, assim, a gente tem essa noção que a maioria das pessoas que procuram estão com uma necessidade assim urgente, e quando chega ali é porque já teve a sensação do benefício há meses, às vezes, está recorrendo lá na esfera administrativa, então isso às vezes causa uma certa angústia para a gente. Mas ao mesmo tempo também a gente não pode ceder para ficar cair na vala, situações, né? cair na vala da imparcialidade também, porque a gente está ali para ser imparcial, não é para deferir por pena. Não é isso. Tem direito, não tem, não tem. E tem um processamento a ser seguido. Tem que citar o INSS, tem que haver a contestação, chegar a contestação do INSS, tem que ver se tem prova documental, se tem perícia para fazer. E eu acho até interessante isso que você está colocando, porque parte até para uma concepção do que a gente pode falar de justiça de Deus, né? Porque a gente às vezes cria uma concepção de um Deus que ele é muito bom. Ele está sempre no extremo. Ele é muito bom e tudo o que eu quero ele vai fazer por mim, ou ele é muito mal e nada do que eu quero ele está me liberando. Quando você fala, né, dessa questão que é uma questão estrutural, processual, a gente percebe justamente isso, né? Que, na verdade, quando a gente pensa em evitar lidando ou vendo por pena, aquilo não é uma concepção cristã. É pena mesmo e você não ser imparcial, porque quando você também está dentro da concepção cristã, você está usando também da imparcialidade, não é verdade? Para você poder, peraí, eu preciso ser justo dentro de uma justiça que não é a justiça divina. O segundo menor versículo da Bíblia, o menor é Deus é amor. O segundo menor versículo da Bíblia é Deus é imparcial. Então, assim, a imparcialidade é uma virtude cristã, sem dúvida. Mas, assim, como humanos, a gente não pode negar que, às vezes, a gente se compadece da situação, a gente se convence daquilo que, às vezes... Porque o cidadão tudo bem, ele é representado por advogado. Mas não raro, ainda mais em que processo dessa natureza, não raro, a própria parte vai lá no balcão, às vezes desacompanhada do advogado. Ou que esteja com o advogado. A gente escuta aquilo e a gente se sensibiliza com a história que é contada. Mas o processo é no papel, né? É isso. Aquilo tem que estar colocado no papel, tem que ouvir outra parte, né? Então, assim, é o lado humano que a gente tem e a gente sofre, às vezes, junto, mas temos que fazer o que é certo, né? Até porque tem as questões processuais, da ordem de preferência, né, de julgamento, de processamento e tal. E que às vezes o sujeito não compreende, né? Não compreende. Às vezes ele não compreende por que um processo está indo muito mais rápido do que o do outro, mas é porque existe toda uma estrutura, né? Eu sou nascido e criado aqui em Cachoeiro, né? E assim, meus colegas todos brincam lá que eu sou bem popular lá. Muitas pessoas chegam lá me procurando, às vezes o assunto é comigo, em outra vara. Quando o processo era de papel, né, há alguns anos, eu às vezes, sabe o que eu fazia? Eu chamava a pessoa para entrar, vem cá, vamos tomar uma água e um café. Aí entrava lá, aí eu mostrava dentro a quantidade de processo de papel, mas para assim, tentar também fazer a pessoa assim, entender que o caso dela é muito importante, mas do outro também. Uma demanda, né? A gente faz o possível, né? E eu sei que o possível às vezes não é o suficiente, né? Mas eu tento dar essa prestação de contas, né? Seria, né? Assim, essa satisfação para o usuário, né? Da justiça, né? Do nosso serviço. E eu acho interessante que se a gente for retomar, a gente está falando de algo atual, hoje, né, previdenciário hoje, a gente retomou, quando a gente leu aqui o texto em Timóteo, e aí a gente está falando de Novo Testamento, mas quando a gente vai lá em Deuteronômio, né, e aí a gente volta, eu estou voltando um pouco na história para a gente ver que a coisa continua, né, que a gente está sempre numa mesma estrutura, porque aqui, eu vou ler para vocês,
Deuteronômio 24, do 19 até o 22, e vai falar algo muito parecido com o que a gente acabou de ler ali em Timóteo, ó. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, e para o que o Senhor seu Deus abençoe vocês em tudo o que fizerem. Eu vou até fazer um parêntese aqui para colocar uma percepção minha, que aí você que é da área vai me dizer. Uma questão. Aqui fala dos estrangeiros. Dentro das nossas leis previdenciárias, existe algum ponto que abarca o estrangeiro, quem veio de outro país, tem alguma assistência, tem alguma coisa aqui? Sim. O que acontece? O direito, a gente diz, a gente diferencia os dois braços, né? Repetindo, 3 braços da Seguridade: saúde, previdência e assistência. A previdência, a gente diz que ela é contributiva. É para quem está contribuindo. Seja nós, brasileiros, ou estrangeiro que está regularmente vivendo no Brasil e exercendo atividade econômica, passível da tributação, né, da contribuição previdenciária, não é óbice, né? Aí tem questão de tratados específicos, né, de reciprocidade entre países, contribuir aqui, lá e tal. Mas, assim, um caso assim emblemático, um julgamento emblemático, era a questão da assistência social. Não tem muito tempo, com certeza menos de 10 anos, os benefícios da assistência social, que são para aquelas pessoas que não contribuem, né, as pessoas carentes, que não... como que é carente no sentido da lei lá? A lei o LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, é uma lei da década de 90, a Lei 8.742, se não me engano, acho que de 1992. Ela diz o seguinte, que no âmbito da família que reside no mesmo teto, se a renda per capita for inferior a 1/4 do salário mínimo, certo? Então ela seria pobre, necessitada, aliás, no sentido de poder oferir esse benefício assistencial conjugado com fator idade, 65 anos ou deficiência, como eu disse há pouco. E aí acontecia o seguinte, o estrangeiro estava aqui e não era protegido por esse sistema. Isso demorou um tempo, obviamente, o INSS negava, alguns órgãos de justiça deferiam, outros não e tal, até que o Supremo pacificou, dizendo o seguinte, que os estrangeiros residentes no Brasil têm sim direito ao benefício assistencial. Nunca houve polêmica com relação ao estrangeiro regularmente, né, o migrante que contribui. Mas para o caso da assistência, houve essa polêmica durante anos, e é isso até chegar no Supremo, até pacificar, muita gente sofreu, sem, né? Assistência. Foi até um julgamento bem emblemático na época, assim, bem marcante. Interessante, porque a gente vai lendo aqui, vai vendo, né, vai falando da questão do estrangeiro, aí vai voltar nos órfãos e nas viúvas e tal, né, e vai falar aqui, né, se Deus abençoe vocês em tudo que fizeres. O que eu achei interessante também é que fica subentendido aqui no texto que quando para esquecer um feixe de espiga, não voltar a buscar, para que deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, como se fosse uma retirada de um valor que eu guardo para um benefício futuro, né, então dá muito aquela entendimento de que aquele desconto que tem ali no nosso contra-cheque, né, porque não estou vendo vantagem nenhuma em descontar, é porque o feixe ainda está sendo deixado, né, para a colheita, porque se não deixar, como é que vai ser lá na frente, né, e aí achei interessante porque ele reforça isso, olha aqui no versículo 20. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos rames. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para a viúva. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem para que o restante fique para estrangeiros, para órfãos e para viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, e por isso lhes ordeno que façam assim. E aí me vem a figura do autônomo, que às vezes não está deixando esses frutinhos no campo das árvores, né? Trabalha, não tem patrão, mas também não tem esse cuidado. Um autocuidado, às vezes. Um autocuidado. E acontece o seguinte, a realidade, né? A gente
faz a visão assim que o autônomo ou o patrão, né, que ele está por cima, mas nem sempre ele está tão, né, as condições às vezes, né, do empreendedor, né, seja o autônomo, o empresário individual, seja o empresário que tem lá seu corpo de empregados, não é às vezes tão fácil, né? Ele se depara com aquela situação de ter que contribuir, e aí no caso a alíquota para o autônomo e para o empresário é mais alta, né? Porque para o empregado ela é descontada compulsoriamente, né? A gente que é empregado não tem, eu sou servidor público, também é compulsório, não tem, vai descontar e acabou. Acabou. Agora, para o autônomo, para o contribuinte individual, que a gente chama, né? Essa expressão autônomo, ela não é da lei, né? Na lei é contribuinte individual, porque a legislação passada era. Ou mesmo o patrão, ele tem como manejar essa contribuição e ela é 20%, né? Do valor mínimo, que é um salário mínimo, até o teto do INSS, que é algo em torno de R$8.000. Então ele vive assim, lógico, tem uma empresa grande, próspera, mas a gente sabe que na realidade a pessoa às vezes está pela eleição, a grande maioria, a luta é grande, né? E aí, Às vezes só vai ter essa percepção lá no final. lá no final, né? Aí quando aposenta, poxa, mas eu tô ganhando um salário tão pouco e tal. Mas é uma questão, assim, lógico, a gente não pode ficar alheio às dificuldades. Mas é uma questão também, às vezes pode ter faltado um pouco de planejamento e de E o que autoridade. você pode falar para a gente aí de planejamento previdenciário, essa coisa que hoje em dia isso está muito na moda, né? Essa questão, na verdade, ela, na prática mesmo, ela é mais para quem está numa situação, vamos dizer assim, mais privilegiada. Porque, assim, a grande maioria, eu li algo há pouco tempo, que parece que 90 e poucos por cento da população ativa de Cachoeiro ganha menos de 2 salários mínimos. Então, assim, nem era 90 e poucos, era 90 e tantos por cento. Era um percentual muito alto. Então, assim, é difícil a gente falar em planejamento com tão pouco, né? A necessidade é como eu disse há pouco. Às vezes a gente vive quando... A gente, assim, eu digo, a maioria das pessoas vive quando um mês. A pessoa às vezes está ali com aquele cartãozinho de crédito que vai vencer no dia que recebe e tal. Então é muito difícil, assim, a gente simplesmente apontar o dedo e falar assim, faltou planejamento, né? Porque a realidade... Agora, é uma coisa muito comum, aquela pessoa que teve a oportunidade de se planejar, a gente até falou isso aqui um pouco antes de começar a gravação, né? Que era muito comum antigamente haver uma vinculação com o salário mínimo. As pessoas contribuíam sobre tantos salários e tal, mas agora eu pagava sobre 20, sobre 10, agora eu ganho 2. Porque, assim, antigamente existia essa vinculação, mas já há 30 e poucos anos, desde a Constituição de 88 para cá, não existe essa vinculação. O que a Constituição garante? O reajuste anual, né? A irredutibilidade, né? E que tem que haver o reajuste com base a não perder o poder de compra, ou seja, atualizar com o índice oficial de inflação, que é o que normalmente ocorre, anualmente. Isso aí não... Só que, assim, a política de valorização do salário mínimo, também de uns bons anos para cá, na verdade, algumas poucas décadas para cá, o salário mínimo tem tido um reajustamento maior um pouco do que os benefícios da Previdência. Então é comum, antigamente, o teto da Previdência era 20 salários mínimos. Bem antigamente. Enfim, teve um período pequeno que era 15. Depois foi 10 salários mínimos durante muito tempo. Hoje não tem. Hoje o teto é algo em torno de 8.100, se não me engano. Quer dizer, dá 5 salários. Entendi. 5 salários e meio, mais ou menos. Né? Então, assim, e mesmo a pessoa que aposentar hoje ganhando o teto, 8.000, ano que vem, o benefício dela vai aumentar X, o salário mínimo vai aumentar um pouquinho mais que X. Quando ela tiver com 20 anos de aposentadoria, ela vai estar ganhando a razão do salário mínimo menor. Isso é uma queixa, assim, constante que eu ouço, assim. Eu tô com quase 30 anos de serviço ali que eu ouço. E então ela tem, assim, envelhecido e o tempo de vida do sujeito era maior, né? Maior. Isso também. Com Então, você pensa certeza. assim, aposentei, eu não vou ter 10 anos de vida, às vezes eu tenho mais 20. E o né? que acontece? A nossa Constituição de 88, nós já tivemos 3 reformas previdenciárias. Na verdade, 4, mas assim, a gente considera que a segunda e a terceira é uma só. A Constituição nossa é de 88, nós tivemos a primeira reforma previdenciária
em 98, a emenda 20, em dezembro de 98. Depois nós tivemos uma em 2001, 2003, que foi a emenda 41. Depois saiu a emenda 47, que aí por isso que eu disse que são duas, que é quase uma. Quase uma. Aham. E recentemente tivemos, em 2019, a emenda 103. Essas emendas, pouco a pouco, elas foram aumentando o critério de idade e de tempo de contribuição, porque se percebeu, Que- e aí a gente tem que enxergar também com um olhar bom, Aham. que a população está vivendo mais, né? As pessoas tinham uma média de idade, né, bem menor. Bem menor, isso aí. Então, assim, só que o que acontece? Quando essas reformas saem para corrigir aspectos financeiros, né, aspectos econômicos, na verdade, já há uma população beneficiária recebendo, né? Não raro eu me deparo com pessoas que aposentaram com 46 anos, 50 anos, né? E que estão hoje com 87, 92. Então, assim, a correção às vezes vem meio tarde. A gente reclama porque vai ter que trabalhar mais, vai ter que pagar uma alíquota maior, etc e tal, mas é o jogo. É o jogo, né? Faz parte do jogo, né? Um outro versículo que eu queria trazer aqui também para a gente conversar seria Isaías 1,17. Fala o seguinte: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas, né? Sempre aparecendo essas figuras. Quando a gente faz uma reflexão sobre esse versículo, como um cristão, né, ele pode se posicionar diante, assim, de negligências, diante da burocracia, né, de algum direito que o sujeito ele está buscando e muitas vezes ele está sendo, assim, totalmente vulnerável, né. Como a gente pode, se posicionar, né? Como que você, Marcelo, se posiciona nesses casos? Olha, a sensação é que a gente é muito pequeno, né? Diante de um sistema tão grande, né? Se a gente pensar, quando eu disse lá atrás, né, que tem um título da Constituição, que fala da ordem social, e o objetivo é o quê? O bem-estar e a justiça social. São conceitos um pouco, às vezes, abstratos, às vezes, dependendo da perspectiva, concretos. É muito difícil a gente imaginar em que a gente pode impactar e consertar tudo. Então, assim, o meu pensamento íntimo é de fazer, assim, o meu melhor. E, como eu disse, eu tenho a satisfação, às vezes, de ver quem está sentado do meu lado tentando fazer o melhor. Ainda com as suas limitações, perfeições, Aham. as minhas eu Nós tenho temos. várias, né? Aham. Mas é fazer o melhor. Eu até, assim, eu vou até ler, Sim, é um versículo, assim, bastante estimulante, na verdade, são 3 versículos. sim. Todo ano a gente tem inspeção judicial. A vara, ela fecha entre aspas, né? A gente atende, urgência e tal, mas assim, os prazos ficam suspensos e tal. Vamos dizer assim, mal comparando com o empresário, é o nosso balanço anual. Sim. Então, aquela semana é para alguns ajustes, é buscar o processo que está com algum problema, o atendimento ao público fica mais limitado e tal. E aí é uma hora que a gente também interage, conversa, o que tem para melhorar. A gente faz isso durante o ano. Mas assim, essa ocasião do ano, que é uma semana inteira, é bem focada para isso. Para ver as arestas, né, as coisas que a gente pode, que a gente enxerga, né? Porque tem coisas que a gente tem para melhorar que a gente sequer enxerga, né? Exato. A gente tem lá no balcão Aham. até livro para sugestões, para críticas e tal, e são sempre bem-vindos. Aí a nossa diretora de secretaria, que é uma pessoa cristã também, a Thaís, ela sempre fala isso e é muito inspirador. Eu tenho falado isso em casa, às vezes, para meus filhos, que estão começando na vida, meus 2 filhos mais velhos, começando a vida profissional, que é na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 a 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Esse trecho aqui, ele meio que exorta, mas ele também chama atenção, né? E, sei lá, eu tenho percebido dos meus colegas mais próximos ali, muita vocação
assim, eu acho que vinda de Deus mesmo, assim, para tentar fazer o melhor, porque, como eu digo, é maçante, é desestimulante às vezes, a gente pega às vezes a estatística da gente, porque o sistema é informatizado. Eu tenho como saber o que eu, Marcelo, produzi. Aham. Se você falar agora um mês de agosto do ano de 2022, eu vou lá no sistema, eu vou ver o que eu fiz naquele mês. E a gente vê que mês a mês a gente faz um pouquinho a mais, e a gente olha para frente e parece que tem que fazer um pouco a mais ainda. É por aí, é desse jeito mesmo. Eu achei muito interessante isso que você colocou, porque é um trecho, inclusive, que leva a gente à reflexão, né? Eh, que a gente deve fazer tudo, né, com coração. E eu acho interessante a gente levar essa concepção teológica também, porque a gente, às vezes, faz uma confusão de termos, né? Quando a gente vê o escrito na Bíblia falando do coração, você tem a intenção que é da emoção, mas o coração que ele quer dizer, principalmente quando a gente pega algum texto em hebraico, é justamente da mente, né? É o racionalizar, é o fazer com critério, é o fazer com cuidado, Uhum. né. Ser criterioso é você cuidar do outro também, né. Então quando a gente faz esse apanhado aqui na bíblico e esse apanhado, né, na estrutura do direito previdenciário, o que a gente percebe é que o tempo inteiro é uma área que demanda cuidado, Sim. né, o cuidado que está ali na lei, mas o cuidado que eu também preciso de exercer sobre mim, em alguns casos que a gente colocou ali, né, o autocuidado, se eu não tenho autocuidado, lá na frente, na hora que for fazer meu cálculo de aposentadoria, eu vou ficar muito triste, né, Quando reclamar do governo, é, não fazer a parte da gente quando é possível fazer, né. entendeu? E a nossa parte, quando é que a gente faz? Então, muito interessante quando você traz esse trecho aí de Colossenses, porque eu acho que tem todo um sentido com o que a gente está conversando aqui, né? Traz um pouco também da compaixão e da compaixão de Deus, Uhum. né? Nós entendendo assim que enquanto cristãos nós temos a compaixão que eu sinto por você, Marcelo, e você por mim, mas existe uma compaixão que vem do alto, né, que é de Deus e que ela tem uma percepção um pouco diferente, né? E a gente precisa fazer aqui, em Deuteronômio, você vê que o mandamento, vamos assim colocar, né, é esse: deixa um pouco de espiga, não retira todas as uvas, né? Então, a gente começa a perceber isso. Tem uma máxima da Aham, sociologia, né, aham. que é fato, valor, norma, É né. isso. Então, assim, você lê alguns versículos aí, tem outros Uhum. que falam do fato. É. O fato é o quê? É a viúva, é Aham. o órfão, né, é a idade. A gente citou alguns exemplos aqui. Uhum. Cria um valor, o quê? Cria uma necessidade e cria-se uma providência. É lógico que a escritura sagrada, alguns livros escritos há 2, 3 mil anos atrás, a sociedade era menos complexa, né. Uhum. As relações foram se intensificando, né, a modernidade, a industrialização e tal. Então, assim, foi sendo criado, né, e a gente percebe, né, que a semente, né, a criação é de Deus, né, Sim. embora aparentemente simplista os versículos que você lê, né, se a gente É. comparar com a legislação tão complexa, imbrincada, né, do Aham. direito previdenciário, eh, a gente percebe o agir de Deus, em criar, em fazer o homem pensar nisso. Eu não posso aqui ser ingênuo em achar que todos os políticos estão lá com o coração puro para legislar, para fazer o melhor, Uhum. mas tem sim, tem isso, assim. Sim. Então, eh, são criados, instituições, institutos, legislações de proteção nas mais diversas áreas, né. Hoje tem benefício que a maioria da população não tem ideia. Eu mesmo Se me perde. surpreendo às vezes. Verdade disso. É. Então assim, eh, eu acho que eu vejo o cuidado de Deus Uhum. lá atrás, num passado remoto, Uhum. né. Eu vejo o cuidado de Deus quando eu vejo um colega meu, igual o Josimar, Uhum. que é inspiração para todos nós lá, que sai de lá, não, a gente não ganha hora extra, a gente não pode fazer hora extra, na verdade, a gente é proibido, né. Uhum. Sai de lá todo dia, se você passar lá no fórum na Justiça Federal, você vai ver a luz acesa, 9h30, 10 horas, ele está lá. Uhum. Então assim, eh, eu vejo Deus nas pequenas coisas, assim, o agir de Deus nas pequenas coisas. Eh
Às vezes tem um desânimo, tem um cansaço, é lógico, mas eu procuro focar, olhar essas coisas assim, que às vezes passariam, né, naquele cotidiano despercebidos, né, para se autoestimular, né, e, e é tão bom assim você atender bem uma pessoa. Eu posso até, como você me perguntou um pouco atrás, eh, tem gente que tenta enganar? Tem, mas assim, eu não me pauto por isso não, eu tento atender o melhor, é o que eu percebo das pessoas que eu trabalho, assim, eu sou o servidor mais antigo lá, como eu disse. E aí nessa época de inspeção, ou às vezes tem alguma solenidade, aniversário do órgão lá, normalmente eles pedem para eu falar por conta da minha atividade. E eu digo o seguinte, que 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo, então metade a gente passa para os nossos colegas ali. Então eu tento contaminar, e às vezes eu faço o discurso para colega novo, quando está chegando, que a gente está fazendo aquela recepção, contaminar no sentido positivo da palavra, que ali a gente preza por um bom ambiente de trabalho, né, por ter um ambiente descontraído, saudável, e a gente preza muito por fazer o nosso trabalho assim, o melhor que a gente puder. Porque uma coisa gera outra. A gente trabalhar num ambiente gostoso, a gente trabalha melhor. E se o nosso trabalho tem um resultado bom, a gente fica com um astral bom para conviver. Então eu tento, como decano, entre aspas, contaminar os colegas que vão chegando com esse papo, né? Olha, aqui nós não somos servidores públicos assim, que a gente ouve às vezes a imprensa falar. Nós somos servidores públicos assim, servidores, para servir, né? E falar de servir, né? Isso aí, né? Falar de servir, né? Servir, isso. Então, assim, metade da nossa vida, de segunda a sexta, a gente vai passar ali. Então vamos viver o melhor. Vamos fazer o melhor. Porque aquela coisa de uma coisa boa gera outra coisa boa. E assim, sinceramente, Raquel, eu sou muito grato a Deus pelo lugar que eu trabalho, porque é o que eu sinto. A gente tem, qualquer hora, eu quero te convidar até para ir lá para você conhecer os colegas. A gente tem um ambiente de trabalho assim, de batalha, sabe? De Desafio, né? desafio e tal, de correr atrás, mas a gente tem um ambiente feliz. A gente sente que a gente está entregando alguma coisa para alguém, né? Repito, temos alguma coisa para aprimorar, temos lá nossas limitações e defeitos, mas a gente tem consciência que temos alguns, temos consciência que não temos consciência de algumas coisas, mas temos sempre consciência que o caminho é esse, né? Assim, Trabalhar nesse sentido. servidor público, Você falou até a palavra, né? Eu achei bonito isso que você colocou, porque às vezes passa batido no dia a dia, né? Ah, o Marcelo é servidor público. Parece que fica muito do público e pouco do servidor e do que é o servir, isso aí. né? E a gente precisa de ter essa noção de que o que ocorre nos bastidores desse processo, porque não é a ponta que a cliente, advogado, e a outra ponta o resultado de uma sentença, né? Existe um meio termo e vocês estão ali. Eu tenho 50 anos de idade, 31 anos eu sou servidor público. E assim, às vezes, eu sei que muitas críticas são merecidas para o serviço público, né? Mas assim, às vezes eu fico meio assim, porque às vezes generalizam muito. E a gente sabe que em todo órgão público tem pessoas dedicadas, e eu tenho a felicidade de trabalhar no órgão público que, assim, muito, assim, abençoado e abençoador o lugar que eu trabalho. Muito mesmo, assim. Muito bom. Sou grato a Deus, não é da boca para fora, não. Sou muito grato a Deus mesmo. Que bom. Gente, olha, não deixa também de compartilhar, tá, esse vídeo, esse podcast, curtir, para a gente poder levar, né, esse nosso bate-papo para mais pessoas. Isso é muito importante. E para a gente poder fechar aqui, Marcelo, queria te agradecer, né, por esse tempo que você tirou aqui com a gente para falar um pouco do direito previdenciário, dessas conexões que a gente viu tão claramente aqui, né, dentro da Bíblia. E o que você poderia deixar para a gente para encerrar,
né, dentro desse contexto de tudo que a gente conversou, do direito previdenciário, né, dessa perspectiva, né, desse direito que ele é arraigado pelo princípio da solidariedade, qual a mensagem que você pode deixar para gente? Olha, eu posso ser repetitivo? Hum. Eh, Foi o que eu li há pouco. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para com os homens. E agora eu não estou falando só no sentido, aquela hora eu estava reportando esse versículo a dizer a questão da gente como servidor público. Sim. Mas agora eu estou colocando isso para a vida, porque o acolher, o servir, o cuidar, né, o buscar Uhum. levar o bem-estar a alguém, a justiça, ainda que a gente seja um fragmento, né? Eu sou um mero servidor de uma engrenagem, eu dependo do serviço do outro servidor ali, porque o processo passa aqui, né? É como se fosse uma linha de montagem. Eu tenho um colega que faz essa etapa, outro aqui, outro aqui. Eu tenho o juiz lá no final, e depois tem o desembargador lá no recurso. Eu tenho um terceirizado que cuida do nosso prédio, que limpa. Então, assim, nós somos tão pequenos, né? Mas, assim, cada um dentro do seu pequeno quadrado, né? Fazer de todo o coração. Eu acho que eu vivo um. Como eu disse, a nossa vara, a gente tem os nossos índices, né? E isso que eu estou falando aqui, hoje existe o Portal Nacional de Estatística, qualquer um pode conferir o que eu estou falando, o quanto a gente recebe de processo, a, a- pode ver por vara, fazer um monte de filtro de produtividade, pegar nossos índices ali da nossa segunda vara, são, assim, comparados aos outros, né? Muito, muito bons, e em vários nós estamos no melhor. Então, assim, é, é no muito pouco a gente de repente vê o muito para alguém. Aquela pessoa ali que teve a sua demanda, o seu sofrimento, às vezes, resolvido, ainda que tenha tido aquele tempo de espera e tal, porque é a vida, né? A gente, né? Verdade, faz Nas outras áreas da vida são assim. Às vezes quantas vezes não vê uma senhorinha lá, às vezes, que chega lá, leva um bolinho, Aham. sabe? Aquele amor, aquela coisa, isso é tão assim, tão gostoso, né? né? Não é pelo bolo, né? A gente pode atravessar a rua e ir ali na padaria e comprar, mas é aquela coisa assim, Do que a gente reconhecimento, né? sente, a gente sente o amor de Deus que a gente colocou no pouco que a gente pode fazer, a gente sente ali do nosso cliente, né? Que a gente não chama de cliente, né? Mas Ó, muito obrigado mesmo, Marcelo. Que Deus te abençoe, continue você sendo luz ali naquela vara, luz para a nossa vida. Que Deus continue assim usando o seu intelecto para você continuar sendo assim abençoador como sempre é. Pessoal, foi muito bom, mais uma conversa que a gente teve aqui no PIBcast e a gente se encontra no próximo.